Oi, gente, tudo bem? Então, no primeiro vídeo que eu postei no canal da escola para vocês, falando sobre os modelos atômicos, eu disse no final do vídeo que eu havia disponibilizado algumas videoaulas anteriores no grupo dos pais que a escola tinha criado, videoaulas sobre substâncias puras e misturas. Depois disso, algumas pessoas vieram me pedir que não tinham conseguido receber esse vídeo e tudo mais. Então eu resolvi postar esses vídeos que eu havia gravado anteriormente, tá? Os vídeos já tinham sido gravados, postar esses mesmos vídeos aqui no canal também. Então, em seguida, eu vou disponibilizar para vocês, na continuação aqui do vídeo, tá? O vídeo que eu gravei sobre substâncias puras versus mistura, tá? Para vocês entenderem qual é a diferença de uma substância pura para uma mistura. Depois, gente, tem outro videozinho que eu gravei sobre o que é uma substância pura simples e o que é uma substância pura composta, tá? Porque as substâncias puras elas são divididas em duas. E por último, um outro vídeo que eu gravei falando sobre misturas, que nós temos misturas heterogêneas e misturas homogêneas, tá? Então, para quem ainda não teve acesso pelos vídeos no WhatsApp, eu estou disponibilizando aqui esse vídeo onde eu estou juntando todos os outros vídeos que eu havia gravado, tá? Olá, turma! Então, o último conteúdo passado para os senhores foi sobre o gráfico de mudança de estado físico da matéria. Neles, nós vimos que nós temos um gráfico para substância pura e nós temos um outro gráfico para misturas, tá? No gráfico para substância pura, nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição fixo. Um ponto, nesse ponto ele vai continuar constante essa temperatura até que tudo aquilo mude de estado. Depois a temperatura continua subindo, volta a subir. E aí, de novo, quando houver nova troca de estado, você vai ter uma temperatura fixa. Já na mistura, para mistura, a gente vai ter uma variação de temperatura durante a mudança de estado. Mas a gente nunca tinha definido realmente o que era uma substância pura e o que era uma mistura, turma. E agora o nosso objetivo é definir, diferenciar essas duas coisas, substância pura e mistura. E em seguida nós vamos ver os dois tipos de substância pura que nós temos. Mistura fica para a próxima aula, tá? Gente, uma substância pura, quando há presença apenas de um tipo de molécula. Turma, se eu tenho apenas uma molécula, um tipo de molécula, eu vou ter uma substância pura, vai estar puro. Exemplo que eu dei aqui para vocês. Aqui dentro desse quadrinho, vocês estão vendo que tem várias duplinhas de bolinhas. Cada bolinha dessa é um oxigênio. Aqui, uma bolinha azul é o oxigênio. Então, aqui eu tenho duas bolinhas unidas, ou seja, eu tenho dois oxigênios, eu tenho uma molécula com dois oxigênios. Aqui nesse meio, nesse quadrinho, vocês estão vendo que eu apenas tenho um tipo de molécula, tá? Cada molécula aqui é igual e eu tenho dois oxigênios em cada molécula, apenas um tipo de molécula. Então, aqui eu tenho uma substância pura. No caso aqui dentro, eu quis representar para vocês o A2. O A2 aqui é um gás, o gás oxigênio. Então, aqui dentro desse quadro, eu tenho apenas gás oxigênio. Eu tenho uma substância pura, ela está pura, não tem nada misturado a ela. No segundo quadro aqui, vocês estão vendo aqui na legenda que as bolinhas azuis são oxigênio e as bolinhas laranjas são hidrogênio. Então, aqui eu tenho várias moléculas, vocês estão vendo que todas elas são iguais, né? Eu tenho várias moléculas com um oxigênio e dois hidrogênios, duas bolinhas do hidrogênio. O que é isso? É a nossa conhecida água, H2O. Então, aqui dentro eu tenho várias moléculas de H2O. Apenas um tipo de molécula? Sim, apenas um tipo de molécula. Então, eu tenho uma substância pura. A água está pura aqui, não tem nada misturado a ela. Agora, nós também temos as misturas, gente.
As misturas, elas são combinações de duas ou mais substâncias que não estejam combinadas quimicamente. Como assim? Eu peguei duas coisas diferentes ou mais coisas diferentes e misturei. E não houve nenhuma transformação química naquele meio, não houve nenhuma reação. Então, continuou a mesma coisa, eu tenho duas coisas diferentes simplesmente misturadas, não houve nenhuma reação química, então agora eu tenho uma mistura. O exemplo que eu dei aqui, vocês estão vendo que aqui dentro do quadro eu tenho uma molécula que são duas bolinhas azuis, lembrando, bolinhas azuis são os oxigênios. Então, eu tenho uma molécula com 2 oxigênios, aqui eu tenho outra molécula igual a ela, só que eu também tenho aqui, ó, uma molécula com oxigênio e 2 hidrogênios, outra molécula com oxigênio e 2 hidrogênios. Ou seja, aqui eu tenho 2 moléculas de água e 2 moléculas de gás oxigênio. Eu tenho uma mistura, a minha água ela não tá pura, ela tá misturada com gás oxigênio. Ou o meu gás oxigênio não tá puro, ele tá misturado à água. Então, gente, a substância pura eu só vou ter um tipo de molécula, tá? Essa molécula ela pode ter mais de um elemento, mais de um tipo de elemento, claro. Agora, na mistura, eu vou ter moléculas diferentes. Tá? Eu poderia ter, sei lá, uma terceira coisa aqui dentro. Por exemplo, 3 bolinhas de oxigênio, tá? Aqui no meio. 3 bolinhas de oxigênio, eu já vou ter o ozônio, tá? O ozônio é o O3. Então, aqui eu teria o ozônio, o gás oxigênio e a molécula de água. Eu teria uma mistura, mais de uma molécula misturada. Então, substância, uma molécula apenas, mistura mais de uma molécula misturada. Tá, definidos o que é substância e mistura, agora nós vamos ver. Gente, continuando, depois de ter definido o que era substância e mistura, agora nós vamos definir quais os 2 tipos de substâncias que nós temos. Nós temos a substância simples e a substância composta. Substâncias simples, gente, são aquelas formadas por apenas um tipo de elemento. Exemplo: O2, P4, Cl2, o ferro metálico. Galera, vocês estão vendo aqui que eu só tenho um tipo de elemento. Tanto faz a quantidade. No caso da primeira molécula, eu tenho 2 oxigênios, tá? Mas eu apenas tenho oxigênio na minha molécula. Então, ela é uma substância simples, formada por apenas um tipo de elemento. Esse aqui é o gás oxigênio, tá? P4 é o fósforo branco. Inclusive, ele é explosivo. Turma, o P4, vocês estão vendo que eu tenho o elemento fósforo 4 vezes. Apenas um tipo de elemento. Não, a quantidade de vezes que ele se repete não interfere. Cl2 é o nosso gás cloro. Eu tenho, então, 2 átomos de cloro. O ferro metálico é apenas um ferro, tá, turma? Então, se eu tenho apenas um tipo de elemento, eu tenho uma substância simples. Lembrando que tanto faz a quantidade de vezes que ele se repete. Aqui, no outro exemplo, aquele primeiro quadrinho que eu mostrei para vocês, nós temos aqui apenas um tipo de elemento compondo O2, aqui na substância pura simples. O primeiro exemplo é de uma substância simples. São apenas oxigênios na molécula. Tá, próxima substância composta. Formada por mais de um tipo de elemento. Turma, agora nesse caso a minha molécula tem mais de um tipo de elemento. Exemplo aqui, H2O, essa é a água. Eu vou ter tanto hidrogênio quanto oxigênio. 2 hidrogênios, 1 oxigênio, a água. 2 tipos de elementos diferentes. O NaCl é o nosso tradicional sal de cozinha. Ele é composto por sódio e cloro. Um sódio e um cloro. 2 elementos diferentes. O CO2, o nosso dióxido de carbono, tá? Ele é composto por oxigênio e carbono. 2 oxigênios e um carbono, 2 tipos de elemento. Então, é uma substância composta. O CO, o monóxido de carbono, é composto por um carbono e um oxigênio, 2 tipos de elementos diferentes. E esse último, gente, que eu coloquei como exemplo, é o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, eu tenho 2 hidrogênios,
um enxofre e 4 oxigênios. Galera, uma coisa que vocês precisam ter em mente, tá? Que eu, se eu não me engano, já relembrei para vocês, é que cada letra maiúscula, tá? Cada letra maiúscula vai representar um elemento diferente. Ele pode ser ou não acompanhado por uma letra minúscula. Exemplo, aqui eu tenho um carbono e um oxigênio. Nós temos um elemento que se chama cobalto, tá? O símbolo dele é um C maiúsculo e um O minúsculo. Muita gente confunde isso com carbono e um oxigênio, mas galera, letra minúscula não é elemento, tá? Ele pode estar acompanhado por uma letra maiúscula e vai ser um elemento, vai ser um tipo de elemento diferente, tá bom? Então, turma, é isso por hoje. O material está disponibilizado no GR8 e eu também vou mandar aqui no grupo. Respondam as atividades, copiem o material. Qualquer dificuldade, me chamem no privado. E eu também deixei um link para vocês terem uma ideia, assistirem outro tipo de aula, tá? Tá fixado no começo do conteúdo. Turma, na última aula a gente falou sobre substâncias puras versus misturas. Nós vimos a diferença e depois nós vimos que nós temos 2 tipos de substâncias puras. Essa substância ela pode ser uma substância simples, ou seja, ela é composta por apenas um tipo de átomo, essa molécula vai ter apenas um tipo de átomo, de elemento. Exemplo, o gás oxigênio, O2. Eu tenho na minha molécula apenas o oxigênio, eu tenho apenas um tipo de elemento. E a substância composta, ela é composta, no caso, por mais de um tipo de elemento. Exemplo, H2O, água. Eu tenho hidrogênio e oxigênio compondo ela. Agora a gente vai ver mais sobre misturas. Elas também são divididas em 2. Primeiro, definindo mistura. Misturas são composições, combinações de 2 ou mais substâncias que não sejam combinadas quimicamente. Ou seja, eu peguei 2 substâncias diferentes, fui lá e misturei elas. Elas não sofreram reação, não foram combinadas quimicamente, não formaram outro tipo de coisa. Então, agora eu tenho uma mistura. Essa mistura ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. As misturas homogêneas, elas apresentam apenas um tipo de fase, ou seja, você vai conseguir identificar visualmente apenas um tipo de coisa, uma cor só. Você, assim, olhando para aquela substância, você não consegue distinguir se eu só tenho algo lá ou se eu tenho 2 tipos de substância, 3 tipos de substância, enfim. Exemplo, o álcool com a água. Gente, o álcool e a água, quando a gente mistura as duas, parece que tem só uma coisa lá. Eu só consigo ver uma fase. Eu consigo ver apenas algo translúcido, totalmente translúcido. Não consigo distinguir visualmente 2 coisas diferentes. Então, ela é uma substância homogênea. Água com sal. Vou lá, peguei a água, coloquei um pouco de sal, misturei. O sal, ele vai dissolver no meio da água e você não vai conseguir mais ver o sal lá. Você apenas vai ver uma fase. Gente, o ar, esse ar que a gente respira, ele é uma mistura de gases, oxigênio, nitrogênio. Aqui eu coloquei um exemplo de CO2, tá? Mas nós também temos o argônio, o monóxido de carbono, nós temos vários tipos de gases misturados. E nós, visualmente, a gente não consegue ver diferentes gases, a gente só vê uma coisa, tá? Então, só tem uma fase, é uma mistura homogênea. Gente, toda mistura de gases é homogênea. Sempre que eu misturar gases, eu vou ter uma mistura homogênea. E toda liga metálica é homogênea também. Gente, liga metálica são misturas de metais. Eu vou lá, aqueço os metais, misturo os metais e quando eles se resfriam, voltam para a fase sólida, eu tenho essa mistura de metal, eu tenho essa liga metálica. Um exemplo que nós temos é o ouro 18 quilates, que eu já falei para vocês também em sala de aula, que é a mistura. Se for ouro branco, é a mistura de prata com ouro. Se for ouro rosé, é mistura de cobre com ouro. Se for o ouro amarelo, esse que a gente conhece mais, é a mistura de cobre, prata e ouro. Enfim, essas ligas metálicas, misturas de metais, elas são misturas homogêneas. Próximo, gente, agora mistura heterogênea.
Misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase, ou seja, eu vou misturar duas coisas e eu vou estar vendo que tem mais de uma coisa só misturada lá. Eu tenho duas coisas, três coisas, enfim. Exemplo, água e óleo. Quando eu coloco água e óleo, eles não são miscíveis, eles ficam separados. Eu consigo ver, eu consigo identificar duas coisas diferentes. O óleo um pouco amarelinho, a água translúcida, enfim. Outro exemplo, água e areia. Gente, é um sólido e um líquido. Eu misturei os dois, eu vou conseguir distinguir. A areia não se mistura à água, a areia não se solubiliza na água. Então, eu consigo ver duas coisas diferentes lá. A água mais sal. Gente, mas aqui o sal tá em excesso. Eu misturei o sal, misturei, continuou se diluindo até chegar um ponto em que ele não dilui mais. Então, ele vai ficar em excesso na água e eu vou conseguir ver duas fases. Aí sim, pra mim, virou uma mistura heterogênea. A água e açúcar também, por exemplo. No começo, a água e açúcar eu misturando, eu consigo uma mistura homogênea. Só que aí, a água fica saturada, tá? Eu coloquei açúcar demais e ele não consegue, a água não consegue mais diluir aquele açúcar. E eu vou conseguir ver açúcar lá, os granulozinhos brancos no fundo. E a água separada, ou seja, uma mistura heterogênea, eu consigo ver mais de uma fase. Gente, observação. Toda mistura de sólido é heterogênea, desde que não haja mudança de estado físico. Eu acabei de falar nas misturas homogêneas lá, eu dei o exemplo para vocês das ligas metálicas, né? O ouro mais a prata, o ouro mais o cobre, o ouro, a prata e o cobre, enfim. Gente, eu misturei dois sólidos, tá? Misturei dois sólidos no estado líquido e passei ele para o estado sólido, eles vão realmente se misturar, vão realmente formar uma mistura homogênea. Mas agora eu misturei sólidos e não fiz transição de estado físico, ou seja, o sólido estava no estado sólido, continuou no estado sólido, não teve mudança de estado físico, então agora eu vou ter uma mistura heterogênea, tá? Exemplo, ouro e prata. Antes, o ouro e prata formavam uma liga metálica, eles tinham sido derretidos, estavam na fase líquida e passou pro estado sólido, tá? Então, eu tive uma mudança de estado, é uma mistura homogênea. Agora, nesse caso, eu só peguei os dois sólidos lá e misturei eles, eu consigo distinguir cada um. É uma mistura heterogênea.